Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esta live do Entendendo a Auriculoterapia. Eu sou a professora Roselaine Oliveira e hoje nós vamos fazer uma live de estudo de caso, onde nós vamos falar um pouquinho também sobre a baixa libido, né? Um problema aí que com certeza muitos de vocês que são profissionais da área em algum momento vai receber essa queixa no consultório, pode ter certeza disso, gente. Ah, que alegria chegar aqui e ver essa salinha cheia, né? Sempre aqui cheia já. Deixa eu dar as boas-vindas a vocês que já estão aqui comigo, né? Prontinhos para estudar, gente, em plena quinta-feira, né? Vamos estudar aqui, né, gente? Seja bem-vinda. Quem pegou a primeira cadeirinha da sala hoje? Jusilene, né? Seja bem-vinda, Jusilene. A Maribel chegou na sequência, o Gilson, a Miriam. Gente, que delícia isso, viu? Muito bom poder contar com vocês. Marise, Belmira, né? Beto também por aqui, Nazaré, a Marli. Gente, maravilha, viu? Vamos que vamos estudar. E a Aline também, seja bem-vinda a essa live. Gente, eu vou trazer daqui a pouquinho os slides, mas antes eu quero agradecer a pessoa que forneceu as suas orelhinhas para que nós pudéssemos estudar hoje aqui, tá? E você que é do Entendendo a Auriculoterapia, você que já sabe, né, aí fazer a avaliação do pavilhão auricular, vamos juntos aqui nessa aula, tá? A sua participação é muito importante. Não tem problema, não, professora, vai que eu erro, né? Dê a sua opinião, mostre, tente visualizar onde tem as alterações, tá? Porque é assim que vai aprendendo. E quando a gente erra, a gente acaba, né, aprendendo com o próprio erro, não é verdade? Então, aí a participação de vocês hoje, eu queria muito que vocês estivessem ativos nisso, tá? Então, já coloca o que você viu de alteração. Se você já quer colocar o significado, já coloca na frente, porque, gente, a avaliação do pavilhão auricular, é claro, precisa saber encontrar as alterações, saber os significados, mas comece treinando muito, encontrando as alterações. Porque você que é aluno é muito fácil pegar depois, né, os significados. Se você ficar fera e encontrar as alterações, depois é só abrir a apostila a partir da página 59. É só imprimir aquela tabela que eu fiz, um resumo e deixei para vocês lá na comunidade, né? Para vocês que são alunos do Entendendo a Auriculoterapia. Gente, é só vocês abrir o material que vocês têm de apoio e anotar na frente o significado das alterações. E aí, assim, vocês têm uma super avaliação, uma super anamnese, gerando um diagnóstico a partir do pavilhão auricular do paciente de vocês, viu? Vamos lá, então, trazer o nosso caso de hoje, para a gente começar a fazer esse estudo já. Antes de falar aqui, né, nesse caso nosso, né, vocês já vão olhando aí, viu? Já trago de volta o nosso slide. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. É muito importante quando a gente recebe uma foto do pavilhão auricular e o que a gente tem em mãos é foto do pavilhão auricular, então algumas informações a gente não consegue ter acesso, porque só tem a foto, não é verdade? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado também com a iluminação da tela que a gente está vendo, né? Eu tenho várias telas aqui, cada tela dá alteração de cor, né? Então a tela precisa ser muito iluminada para a gente realmente conseguir avaliar. As fotos precisam ser bem nítidas, o aparelho que eu estou usando precisa estar com uma tela bem iluminada, né? Então são pontos importantíssimos para que eu faça uma boa avaliação a partir de uma foto de pavilhão auricular, certo? E aí a gente vai falar hoje sobre libido, né? Um pouquinho sobre a libido. Eu queria até falar um pouquinho desse tema antes de trazer o nosso estudo de caso, só para a gente levar em consideração algumas situações. Nós não vamos fazer uma live exclusiva, né? Libido hoje, enfim. Esse tema eu ainda vou trazer para vocês, onde a gente vai estudar todas essas características. Hoje a gente vai estudar um caso, né? A gente vou trazer aqui para vocês treinarem a avaliação mesmo. Mas assim, quando o paciente chega até vocês, tá? E a queixa é essa. Primeiro, a gente precisa descartar diversas hipóteses. Tá? Então, a gente vai observar o pavilhão auricular, mas precisa conversar com o paciente também, para ver o que está acontecendo. Quanto tempo de relacionamento tem? Tá? Como está o relacionamento,
né, dessa pessoa, desse casal, tá, gente? Então, são aspectos que precisam ser levados em consideração. Tem muita gente que tem essa queixa porque está num relacionamento que está apagado, que está desgastado, né? E aí a pessoa acha que está com problema e não está, certo? Não é o caso dessa que a gente vai ver hoje, mas eu estou colocando que há diversas situações em que a gente precisa observar num quadro geral. A gente não pode pegar simplesmente a queixa e querer tacar pontinho de útero, de endócrino, enfim, tá? O que é que está acontecendo? De repente, você fazer uma orientação, né, de um avivamento nesse casamento, nesse relacionamento, talvez seja isso que esteja faltando para ativar a libido de novo. Então, assim, a mulher, ela é mais yin, né? Se a gente pensar em relacionar a teoria yin yang, que nós como terapeutas aí, nós precisamos levar isso em consideração, o homem, ele é mais yang, certo? Então, a expressão yang, o ápice do yang é mais fogo, não é verdade? Então, o homem, naturalmente, né, esse fogo, ele é mais instantâneo, ele é o ápice do yang, certo? Nessa representação da teoria yin yang. O fogo, gente, ele se abre, né, na língua, na verdade, o coração se abre na língua. Então, entendendo um pouquinho de 5 elementos aqui. E aí, qual é a característica masculina que realmente faz com que a característica feminina tenha um impulso, né, maior aí dentro do prazer desse desejo sexual? O homem é através não é? Através da palavra, a gente falar palavras carinhosas, aquecer o lado yin, que ele está querendo conquistar, realmente com aquilo que ele tem de potencial. E é assim que realmente acontece. A figura feminina, ela tem uma característica mais yin, tá? E o ápice do yin é mais frio, é mais devagar. Quem precisa aquecer o yin é o yang. Quem precisa ativar esse yin é o yang. E o rim, né, onde a morada desse yin, então, o rim, elemento água, ele se abre no ouvido. Olha como tudo se encaixa dentro da medicina chinesa, onde o fogo começa a ativar o aquecimento do yin através da palavra, através de falar palavras que aqueçam o ouvido de quem vai ouvir do outro lado, que é a característica yin. A mulher gosta de ouvir. O lado feminino gosta de ouvir palavras carinhosas. E é assim que ela vai se aquecendo devagar. E hoje está muito, gente, até o relacionamento ali sexual tá nesse tempo de miojo, eu falo, né? Eles já querem tudo pronto em 3 minutos também, não é assim? Né? Chegou, pegou e pronto, tem que pegar, já tem que pegar fogo. Não é assim, tá, gente? Então é tudo, cada perfil, cada característica é diferente um do outro, então a gente tem que respeitar esse tempo de aquecimento e a forma que se aquece um ao outro. Isso é muito importante. Mas nós vamos fazer uma live mais detalhada sobre esse tema em breve, aguardem, tá? Hoje nós vamos fazer um estudo de caso. Então, eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque esse caso, ele está mais ligado a um desequilíbrio do Jin, né? Um Jin herdado que não é tão bom, e a gente vai ver isso. De repente, quem vai assistir pensa que todas as questões de falta de libido estão relacionadas a esse caso, e que não, e que vocês vão perceber que cada ser humano é único e cada pessoa precisa ser avaliada de forma individual, porque cada caso é um caso diferente, né? Mas vamos para o nosso caso de hoje, então. Paciente, tá? Então, olha só, uma mulher de 22 anos, a queixa principal, então, aqui a gente tem, né, como uma baixa libido, certo? Outras queixas, a gente tem aqui, olha só, candidíase recorrente. Olha o detalhe importante, não sou estressada, mas estou me sentindo um pouco estressada nos últimos tempos, nos últimos meses. Baixa conexão com o feminino, tá? Também hemorroida, importante, nós estamos falando, olha só, candidíase, hemorroida, isso já é só essas queixas. Quem é que cuida dos orifícios inferiores?
Quem que controla os orifícios inferiores? O rim, elemento água, tá? Anota aí. Então, a gente já tem uma dica aqui bem legal, né? Dificuldade de expressar raiva e descontentamento. Então, uma pessoa que segura bastante, que guarda bastante, né? Mas vamos ver aqui. No pavilhão auricular dessa paciente, essas características. Quem está aqui comigo, gente, no comentário, me dá um oi, professor, eu estou aqui. Quem já está começando a ver aí, quem já está começando a ver alguma alteração significativa, também já coloca no comentário para mim. Oi, Bia, seja bem-vinda, viu? O pessoal chegou depois, todo mundo seja bem-vindo aí. Olha só, o que mais chama a atenção? O que mais você observa nessa orelha que quando a gente vai fazer a avaliação do pavilhão auricular, se a gente ficar prestando atenção em cada vasinho escondido, em cada pintinha, em cada pinguinho, a gente pira. Vamos pegar primeiro a característica mais importante. Quando você bate o olho nessa orelha, o que é que mais te chama a atenção nessa orelha? Vamos lá? Na verdade, gente, o ideal é que, olha só, Viviane, parabéns, você foi direto ao ponto aqui, tá? Isso é uma característica extremamente importante de ser observada. Gente, quando vocês forem fazer a avaliação, o ideal é pedir para a pessoa tirar o brinco, tá? Então já haviam me mandado essa live, então eu acabei ficando assim, mas vamos lá. Tirar o brinco é extremamente importante. E aí você vai fazer o que quando você vai fazer a avaliação? Se você observou isso, né? Muito bem observado, parabéns aqui, tá, Viviane? Aí você vai anotar, né? Lá você vai colocar, vai fazer um traço, dividir duas colunas, colocar aqui alterações, né? E os significados na outra coluna, tá? Então, o que significa as alterações? Façam isso, uma folha de caderno e façam isso. Aí vocês colocam lóbulo pequeno, né? Aí na frente você vai colocar o significado. Abre a apostila e pega o significado de um lóbulo pequeno. Lóbulo pequeno, constituição de Ding, pré, não é tão boa aqui. Tá? Então a gente já tem. E onde é que fica armazenado, guardado esse DING pré? Lá no rim. E aí me faz com que eu vá para a região de rim observar como está essa região, certo? Qual é a parte da orelha? Eu sei que vocês estão vendo bastante coisas aqui que tá tudo aí mesmo. Eu já vou pegar de todo mundo aqui, viu? Olha só, quando a gente observa a parte do rim, para ver realmente sobre essa constituição desse lóbulo que super chama atenção, a gente vai observar que ele está escurecido, certo? Qual é a cor no anti-hélix, né? O anti-hélix, que é a melhor fonte de diagnóstico que nós temos aqui, a melhor ferramenta, é a parte que mais ao bater o olho, a gente vai ver o elemento que está desequilibrando os demais. Quando a gente olha esse anti-hélix, eu não sei a tela que você está aí, tá? Mas a gente observa que ele tem a mesma cor de sombra que está aqui no rim. Esse mesmo tom escurecido, um tom escurecido, um tom sombra escurecido, a gente lembra do elemento água, certo? Esta orelha, ela está num quadro de deficiência. Ah, professora, olha, parece que está muito vermelho o lado de dentro. Mas quando você aproxima, eu vou tirar aqui as marcações para vocês observarem. Quando vocês aproximam bem certinho, vocês vão observar que está meio roxinho, tá? E o roxo, ele representa frio. Ah, então, um frio interno, ok? Vamos lá. Estão conseguindo acompanhar isso comigo aí? Então, olha só, você vai pegar uma folha de papel, vai colocar alterações. Vocês podem até fazer isso assistindo a live para ir fazendo treinamento em casa. Significados na frente, porque daí, conforme eu vou falando significados, depois vocês podem fazer uma foto aí da orelha, né?
pegar aí uma foto da orelha que nós estamos estudando e vocês podem ir acompanhando aí, tá? Então, aproveitem essa oportunidade desses estudos nossos para que vocês possam acompanhar aí, deixa eu apagar aqui certinho, tá? E vocês possam entender melhor. Então, eu vi aqui que colocaram deficiência do tido pulmão, né, Jusilene? Tá? A gente tem, sim, tá? Uma deficiência do tido pulmão, e isso a gente observa não só em algumas leves caspinhas soltas pelo pavilhão auricular, que é bem pouquinho, tá? Mas a gente observa que a área do pulmão também está ali bem, né, judiada nessa orelha direita. Não sei se vocês conseguem ver, vou abrir bem aqui, como tá pálida e escurecida. Escurecida, cheia de manchas escuras e pálidas, escuras e pálidas. Consegue observar isso? Tá? Isso aqui, gente, quem é que gera a água? Metal, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Quem é que gera água? O metal, certo? Então, a gente tem também, né? Ela está num quadro de deficiência nesse sentido, ela está com o pulmão um pouco carregado aqui. Eu até questionei essa paciente, né? Falei assim: não tem nenhuma alergia de pele, nenhuma alergia respiratória, nada, né? Mas aí a gente tem que pensar dentro dos 5 elementos o que é que o pulmão cuida, tá? Então, olha só, o pulmão cuida. Por isso que a queixa quem traz é o paciente, não é verdade? A gente tem que observar que quem traz a queixa é o paciente, mas a gente acha a origem do problema, tá? Então, a origem aqui, geral, quem é que está desequilibrando toda a galera? Elemento água, tá? E aí a gente vai encontrando onde mais essa água está chegando, certo? A água chegou, a água é fria, chega no metal, tá gelando esse metal. Metal gelado, ele fica mais endurecido. Aqui a gente tem características de um metal bem endurecido, tá? O que me surpreendeu dela não ter nenhuma alergia foi o fato, tá, de sair do Shenmen esse vaso, olha só, indo em direção à região de alergia, né? Indo em região alergia aqui, principalmente de pele, mas a paciente relatou que não tem esse problema de alergias de pele, então, né, vamos deixar assim. Vamos ver, tomara que não surja sintomas, tá? Tomara que não surja, mas eu já bloquearia esse vaso aqui para evitar de surgir sintomas, principalmente por esse hélix muito fechado aqui, certo? Vamos ver aqui mais lóbulo pequeno, cravinho na concha cava, Marise, perfeito. Aqui a gente tem na área pulmão, certo? Aqui a gente tem na área coração. E esses cravinhos na área do coração, a gente consegue contar aqui do lado esquerdo, tá? Então, olha só, a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cravinhos aqui na área do coração. Então, eu diria que essa paciente, vamos fazer um pouquinho aqui já de avaliação, além da gente ver o bloqueio do TI no coração, vamos juntar um pouquinho com 2.0 essa avaliação, para a gente ver o significado disso aqui, gente. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cravinhos, 6 cravinhos, 6 mágoas significativas que estão bloqueando o ti desse coração. Esses cravinhos estão do lado esquerdo. Essas mágoas são com uma figura masculina, ok? Olha só como a gente vai vendo assim, né? Parece tão difícil fazer a avaliação, mas quando a gente pega o material, a gente abre lá a apostila, a gente já começa a ver, observar, né, esses detalhes, a gente consegue também fazer uma avaliação um pouco mais avançada, não é verdade? Alguém com o Planalto da Lua aqui, estrutura. Olha só, a estrutura, eu acredito que você está falando, será que é a estrutura do hélix? Vamos lá, estrutura do hélix que me chamou muita atenção e que eu queria até colocar para vocês aqui, olha, essa parte aqui. Observem que o hélix nessa parte está um pouquinho murchinho. Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem observar que está murcho o hélix nessa parte? Tá? Então, quem é que cuida da saúde dos ossos? O rim.
Qual é o elemento principal em desequilíbrio nessa paciente? Água, ou seja, rim, tá? Então, a paciente não relata sintomas, né? Mas a gente já observa a orelha dela trazendo a informação. Gente, quando a pessoa não é da área da medicina chinesa, dá até medo de falar algumas coisas, não dá? Porque tem que ter um certo entendimento dentro da medicina chinesa para entender o que isso significa. Porque o olhar ocidental é diferente do olhar oriental, certo? Mas o rim cuida da saúde dos ossos, da qualidade desses ossos. E os ossos são a estrutura de uma pessoa, tá? Então, a estrutura começando a ficar um pouco abalada, né? Então, assim, a pessoa se sentindo um pouco desestruturada e a saúde dos ossos dessa área correspondente, a gente vê que já está começando a ter alteração. E aqui pega final de cervical e já começa torácica. Olha só, região torácica, tá? Então, aqui já pega a região de clavícula e escápula, tá? Pega a região de ombro. Então, a gente tem que ver a área que pega, tá? Então, os ossos dessa região pode começar, não, já está com características de um enfraquecimento. Aí, se a gente falar isso para quem não entende de medicina chinesa, vai correr fazer um monte de exame achando que está com osteoporose, né? Mas não é isso, tá? Os ossos enfraquecidos, ou seja, talvez vai fazer um monte de exame e vai estar tudo perfeito, mas a nutrição lá da medula óssea, a nutrição de dentro desses ossos estão começando a ter comprometimento. E a orelha traz essa informação já para nós aqui e dá para começar a ajudar, certo? Belmira, a fossa escafoide, ela está fechada porque o hélix, você consegue observar que quem está fechado é o hélix que está caindo sobre a fossa escafoide. Então, quem está fechado, totalmente fechado, é o hélix, certo? O que é o hélix fechado? Então, vai anotar lá, alterações, hélix fechado, né? Uma pessoa se fechando realmente, tá? Nos aspectos o quê? Feminino, lado direito. Olha aqui. E aí aqui a gente tem até na queixa. Olha só, gente, baixa conexão com o feminino, tá? E aqui tem realmente a orelha já mostrando o hélix se fechando nesse sentido no lado direito com aspecto feminino, certo? Só que esse hélix ele está se fechando por uma razão. A gente tem uma alteração, eu estou intercalando, tá? Conteúdo 1.0, conteúdo 2.0. Essa alteração aqui, lá no 2.0, se vocês pegarem a apostila, vocês vão ver que está muito relacionada a um bloqueio de desenvolvimento de personalidade, né? Da identidade dessa pessoa. Então, a gente tem um bloqueio no desenvolvimento da identidade real dessa pessoa. E aí a gente observa a região aqui do ponto zero do lado feminino, que é o lado direito, e a gente tem essa alteração do ponto zero. Ele sobe, ele faz um bico e ele dá uma queda, certo? Observam isso? Consegue observar isso? E o que essa alteração significa? Essa alteração significa que lá, quando ela estava no útero da mãe, isso não é o que aconteceu, é como o bebê, ou seja, essa paciente absorveu quando estava no útero da mamãe, certo? Então, ela absorveu que ela sentiu uma rejeição ali, como se ela estivesse sendo rejeitada. Isso acontece muitas vezes, gente, com pessoas, não sei o caso dela, porque não tem como a gente saber o que aconteceu, mas a gente sabe que ela tem um sentimento de rejeição que vem lá do útero, né? Uma rejeição materna. Acontece muitos casos onde a mãe recebe de impacto uma notícia que está grávida, e a mãe fica desesperada, né? Então, se vocês já conheceram alguém assim, que recebeu a notícia que não estava esperando, está grávida, começou a, né, ficar desesperada. Só que o bebê lá no útero, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele está sentindo a reação da mãe lá dentro, tá? Então, a reação da mãe é que está tendo essa conexão. E aí o bebê entende que a mãe não quer ele. Ah, o bebê entende que ele está sendo rejeitado de alguma forma. Aí depois a mãe, né, fica feliz, enfim, só que o bebê entendeu
que em algum momento ele sentiu que foi rejeitado e absorveu isso. O ser humano é um ser muito complexo, gente. A gente é uma caixinha de fios, né? Muito complexa de ser estudado, não é verdade? Então, olha só, isso é muito importante. Olha, isso aqui, esse sentimento de rejeição maternal, tá? Traz esse comprometimento no desenvolvimento da identidade, se fechando aqui para os aspectos femininos. E bem aqui, a gente tem uma alteração meio que de emenda, né? Então, olha só, esse bebê sentiu que foi rejeitado, houve o nascimento, tá? E aí, quando esse bebê fez antes de um aninho, tá? Porque um aninho nós estaríamos com uma alteração mais ou menos aqui, mas então alguns meses, né? Então, aqui o bebê nasceu, tá? Aqui tinha alguns meses, vou dizer que uns 6 meses para 7 meses, né? Esse bebê passou por alguma situação, por algum trauma, por alguma situação, onde a partir dessa situação também, esse bebê começou a sentir um acolhimento maior, uma proteção maior, tá? Maternal. Aí foi muito cuidado, daí se sentiu totalmente protegido. Só que esse excesso de proteção, ligado ao histórico do nascimento até mais ou menos esses 6, 7 meses aqui, tá? Acabou sendo prejudicial, porque aqui já havia um sentimento de rejeição, e aqui houve uma compensação dessa rejeição. E hoje, como está aqui ainda, então faz parte do ciclo de vida dessa pessoa. Hoje, essa pessoa pode ter um pouquinho de dificuldade de relacionamento, porque acha que as pessoas não amam o suficiente da forma que ela foi amada aqui, da forma que ela foi protegida aqui, e agora chegou, né? Ainda uma criança linda, né? Criança, uma mulher aí de 22 anos, tá? Mas ainda com dificuldade de lidar com agora eu sou adulta. Agora eu não tenho mais toda aquela proteção que eu tive. E aí isso começa a fazer com que ela comece a ter um bloqueio. Nós temos aqui também sentimento de culpa muito evidente, tá? Essa pessoa sofre com culpa. Sabe o que é ruim de tudo isso? É que é elemento água, tá? A característica principal dessa pessoa está dentro do elemento água. E o elemento água, ele não consegue muito externalizar, ele não consegue muito pôr para fora, tá? Ele guarda água, tudo que é entulho que tem na água vai caindo para as profundezas, vai caindo para aquela parte mais profunda, né? Vai caindo lá para dentro. E aí a pessoa pode começar a acumular resíduos. Tá? Então, já estou mostrando onde eu estou vendo isso, nessas regiões. A pessoa começa a acumular resíduos no fundo do seu mar, né? Que vai sujando a forma com que ela se vê, e aí ela vai deixando desse cuidado do amor próprio, certo? E aí ela vai tendo mais dificuldade de lidar com a situação, porque ela não quer, olha, a proteção toda aqui. Eu não quero que me invada, eu quero que chegue só até aqui em mim. Daqui para cá eu não quero. Não quero que ninguém mergulhe no meu mar para ver o que eu tenho guardado lá no fundo. Só que isso faz com que ela também, inconscientemente, esteja aí desenvolvendo todo esse sentimento de culpa pelos entulhos que ela vem guardando. Nós temos, gente, todos nós temos. Isso é muito importante, vocês que querem trabalhar e depois futuramente com emocional. Todo ser humano tem o lado luz, eu fiz até um stories hoje falando um pouquinho sobre isso, e um lado sombra. O lado luz é aquele lado que a gente quer que brilhe, a gente quer que todo mundo veja, que são aquelas características que eu julgo ser boas. Mas todos nós temos o nosso lado sombra, que são aquelas características que nós julgamos ser o pior de nós. E aí a gente quer guardar essa sombra, né, lá escondidinho, por isso chama sombra. Eu quero fazer sombra, eu quero que ninguém enxergue o que está lá. Só que
Quando eu enxergo a minha sombra e eu começo a ver que ela é tão importante na minha vida, eu começo a aceitar mais esse meu lado. Tem pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo, com uma característica que ela não quer que ninguém saiba, que ela sente raiva. Tá, de alguém que ela sente muita raiva, e aí ela cria uma capa de defesa, uma luz transparente, né, para mostrar que ela é uma pessoa boazinha que cuida de todo mundo, mas lá no fundo ela tem muita raiva guardada. Ela tem desejos que alguém morra, ela tem desejos que algo, né, aconteça na vida de alguém, só que isso ela acha muito feio dela. E ela tenta se trabalhar nisso. Mas aí quando ela começa a entender que essa raiva ela é um escudo de defesa para manter o equilíbrio, para que ela não seja tão boazinha, e ela aprenda a dizer não e se defender, aí ela começa a amar esse lado da sombra dela, traz para fora e busca o equilíbrio com relação a isso. Né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com a nossa sombra, para que a gente aprenda a lidar com ela, porque senão a gente vai jogando, principalmente mulheres, né, que é mais tá? A gente vai jogando tudo aqui, no fundinho do nosso mar. Por que aqui é o fundo do nosso mar, gente? Porque é o elemento água, tá? Então a gente vai jogando tudo aqui no fundo do nosso mar, a água para de ficar cristalina, começa a ficar escurecida, como está aqui, e aí a gente percebe que a água escurecida ela está poluída. E se ela está poluída é porque ela está com resíduos guardados, né? Tem coisa lá no fundo, tá? E aí eu começo a internalizar tudo isso, deixar cada vez mais fundo e ter cada vez mais dificuldade de lidar com esse eu que eu vou guardando dentro de mim, certo? Vamos lá, deixa eu ver mais o que vocês estão colocando. Concha Simba fechada. Essa concha Simba, se você observar, na verdade, tá? Ela tem esse bloqueio. Tá? Essa água ela está escurecida, mas ela não tem uma concha Simba tão fechada. Aqui, eu não vou conseguir te dizer se a concha Simba dela é fechada ou não pela posição da foto, tá? Que a foto aqui foi tirada de frente nesse lado, ó. Essa foto, ela foi tirada um pouquinho já mais de lateral. Pode ser que essa concha Simba fechada, se ela tirar a foto como ela tirou desse lado, ela esteja mais aberta. Mas vamos pela foto, certo? Então, pela foto, sim. Pela foto, a gente tem essa concha Simba desse lado fechada, ok? E aí entra os medos guardados. Só que essa paciente aqui, por outro lado, a gente olha desse lado que tem uma pessoa mais ousada, uma pessoa que não tem tantos medos guardados assim, não é verdade? Mas a gente vê que na vesícula biliar, essa pessoa ela é insegura, ela tem bastante insegurança. A gente observa que a vesícula biliar, você consegue observar daí? A alteração, parece até um solzinho aqui, ó, na vesícula. Parece que forma até um solzinho aqui na vesícula dela, olha. Eu vou tirar aqui os risquinhos para vocês observarem. Ah, eu nunca vi uma vesícula assim, de verdade, gente. Eu me surpreendi quando eu olhei essa. Então, assim, a gente tem cicatriz aqui na região de vesícula. Eu não sei se essa paciente tirou, fez cirurgia de vesícula, enfim, tá? Quando faz um quadro, passa por um quadro cirúrgico, é mais comum a gente observar cicatrizes na região, mas pode ser que não seja um registro de cicatriz cirúrgico, tá? Pode ser que seja um registro realmente de algo que está, né, bloqueando aqui, de liberar, olha, a bile para a região do duodeno, né? Onde realmente não está tendo essa comunicação para levar a bile para o intestino delgado. Que bom que ela não tem ainda nenhuma dificuldade aí com o intestino, não tem na queixa, pelo menos, né? Porque aqui a gente está tendo um bloqueio de comunicação da vesícula com o duodeno, levando essa dificuldade também nas questões de decisão. Aí a pessoa começa a ficar mais insegura nas decisões que toma, ou toma decisões precipitadas demais quando está numa... Porque o nosso yin yang, ele fica assim, olha, a gente fica nessa... Né? Se ela está num quadro yin, ela tem dificuldade de tomar decisão. E se ela entra num quadro yang, né, de agitação, de nervoso, aí ela toma decisão precipitada e vai fechando mais essa região, porque vai começando a juntar sentimento de culpa, certo? Ok? Se a paciente estiver acompanhando aí ao vivo e quiser dar um feedback, se a gente está indo no caminho certo aqui com a sua avaliação, tá? O seu feedback é muito importante. Deixa eu só ver aqui.
Vai ficar salva a live sim, tá? Ok, deixa eu ver quais outras características que vocês estão observando. Deixa eu só ver aqui. Marise, eu não sei como que está a região, a tela que você tá. Eu também confesso que em uma das telas eu fiquei em dúvida nessa coloração, até eu testar em várias telas e ver que realmente parece a cor dessa região, ela tá mais puxada para o aspecto sombra mesmo, tá? Mais características de rim. E a gente vem aqui nas queixas, a gente realmente, né, chega nessas características, certo? É, deixa eu ver aqui. A raiz, deixa eu ver a Dilmara, na raiz inferior do antihélice tem uma região pálida, perfeito, tá? O que fica aqui, gente, nessa região? Região de ciático. Ah, professora, paciente não tem dor ciática. Mas essa paciente, eu perguntei se ela tinha cólica, como que era a menstruação, né? Ela me relatou que a menstruação dela é ok. Mas olha aqui, paciente, se você estiver acompanhando, não é ok a gente menstruar a cada 2 meses. O ciclo precisa ser mensal, tá? Então não está ok esse ciclo menstrual. Mesmo que seja aí, mas eu seguro com medicamentos. Tudo bem, segura com medicamento, mas então nós estamos saindo do ciclo natural, ou seja, a gente não está ok, tá? De alguma forma, isso aí pode trazer complicações futuras. Aqui a gente tem um frio nessa região, porque está meio arroxeado, né? Você vê que não é um vermelho, realmente uma cor de frio, né? Quando a pessoa fica com frio, tá? Então tem um frio nessa região. Aí ela relatou que tem uma dor, né, um desconforto só na região das costas, embaixo, né, dessa região aqui, que também tá pálida, que pega essa área também de ciático, né, que fica no glúteo aqui também, tá, glúteo, ciático. Então, pega essa área aqui que tá pálida, de uma área muito boa sua observação, tá? Então, tá relacionado também com rim, tá? Lombar, da lombar para baixo, a gente tem ali, quem cuida a raiz dessa região é o rim, que está aí nessa desarmonia, certo? Uma paciente que, se não tem, ela tem só essa dor aí, né, que ela relatou, mas é uma paciente que não precisa se assustar se de repente tiver uma crise de cetalgia, porque tem um frio aqui parado, precisa aquecer essa região, né? Raiva contida, eu não consegui fazer essa observação, tá? De um hélix ruído. A observação mais clara, porque o hélix ruído, Marise, ele fica literalmente ruidinho aqui na lateral, certo? A gente tem algumas características aqui de detalhes, de traumas e situações de cada fase de idade, né? Não tá relacionada à raiva contida. O que a gente tem guardado aqui são mágoas. Então, como ela não consegue externalizar, não consegue pôr para fora, está começando a gerar mágoa, certo? Deixa eu só ver aqui. Ok. Por que o hélix da direita é maior que o da esquerda? Eu acredito, por conta do acolhimento, o hélix, maior não, né? Você quer dizer a questão de espessura, certo? Eu acho que é isso, só confirma para mim, né? A espessura, a largura desse hélix é assim, tá? Por questão desse acolhimento maternal e paternal, que teve um equilíbrio, e o maternal que, de algum momento, pela rejeição, depois que sofri no excesso de cuidado, certo? Deixa eu só ver aqui. Ok. É verdade. É muito gostoso essas aulas onde a gente estuda juntos, né? E assim vocês vão aqui comigo, né? Realmente estudando, aprendendo mais sobre avaliação. Legal, né? Legal. Sim, gente, eu sou paciente, está tudo extremamente certeiro. Essa gratidão. Tive abandono do meu pai biológico antes de nascer, traumas masculinos. Talvez seja por isso, né, que também teve essa sensação aqui maternal, porque quando está no útero, você sentiu aí uma rejeição feminina, foi o que você teve, mas aqui, olha, ao nascer no lado masculino,
nós tivemos o trauma do nascimento, e aí a gente tem traumas aqui relacionado como uma cicatriz, literalmente como se fosse um corte de vínculo mesmo, tá? Então, eu quero que vocês observem, vocês conseguem observar essa cicatriz aqui, olha, tá? Então, essa cicatriz é um corte de vínculo. Eu tô focando mais no 1.0, mas não tem como não entrar, né, de vez em quando nos detalhes aí do 2.0 também. Então, eu não estou pegando muito essas idades de trauma, mas aqui, olha, a partir disso, até 1 aninho de idade, teve uma queda, enfim, ou seja, sentiu a falta. Mas você, de certa forma, teve uma figura masculina que fez parte da sua vida e que supriu esse abandono, que fez com que você se sentisse cuidada, certo? Pelo lado masculino em si. Vamos lá, deixa eu ver. Ok. Muito trabalho com terapias para superar e aprender a lidar, senão ia estar muito pior. Que bom que está buscando ajuda aí, né? É bem isso. Já estou. Não achei que tinha tanto problema. Pois é, na verdade, a gente vai fazendo a autoavaliação. Quando a gente olha a orelha da gente, na verdade, eu me surpreendo. Cada vez que eu vou olhar minha orelha, eu falo, não acredito nisso. E é bom porque daí a gente pode se cuidar. Olha só, aqui no Shenmen, a gente tem esse ramo. Aqui do outro lado, do Shenmen, também está saindo alguns vasos, alguns cortes, tá? Então, a gente tem aqui uma mente um tanto perturbada também. Quando está cortando, olha só, cortando região de coxa, certo? Aqui tudo é coxa. A coxa, ela representa o nosso passado. Então, é uma direção do passado que não está resolvida aí, né? Então, aqui também, tá? Que sai da região, também corta até a região de joelho. Então, aqui sai o vasinho, e o joelho é o equilíbrio entre o presente e o passado, que está tendo uma dificuldade de ter esse entendimento de equilíbrio aí. Deixa eu só ver aqui. Isso, Marise, isso mesmo, tá? Essa região de ânus, na verdade, ela tem problema de hemorroida, tá? Então, por isso que tem uma alteração ali também, tá? Vamos lá. Ok. Olha só, fiz cirurgia de amígdalas com 6 anos e tive problema de crescimento. Ok, 6,14. Por isso que tá cheio de risquinhos, né, na orelha, nesse desenvolvimento aqui, tá? Nessa linha do tempo, né? Tá cheio de mini traumas, eu diria, vamos colocar, existe isso, gente. Eu estou achando algo novo, né? Está cheio de vestígios ainda que você passou nessa linha desse tempo, justamente nesse período. Olha aqui, gente do céu. Vamos lá. Gente, mais alguma característica que vocês conseguem observar? Eu vou direto aqui. Então, olha só como está a região também do endócrino, né? Alteração hormonal, tá? Então, tem alteração de hormônios aqui. E aí, a gente pega essa paciente com a queixa ela chega e fala, tô com baixa libido. Aí eu vou ficar colocando pontinho para melhorar a libido sem tratar tudo isso, porque são essas as causas, tá? Então, a gente tem uma constituição de Jing pré não muito boa. E o que isso quer dizer, paciente? Deixa eu só explicar para você não sair daqui assustada, né? Quando eu estudo de caso, olha o tamanho do seu lóbulo, tá? Isso aqui quer dizer que a sua herança isso é preocupante porque a sua herança genética de saúde ela não é tão boa, ela não é muito legal. Mas isso não precisa se tornar algo tão preocupante se você se determinar agora a ter uma qualidade de vida por escolha, tá? Então, uma melhor qualidade de vida. O que você precisa ter mais cuidado é com a sua alimentação, tá? Porque você precisa ter um cuidado bem maior do que uma pessoa que tem um lóbulo grandão, né? Então, com a sua alimentação, evitar bebidas alcoólicas, cigarro, tudo isso vai consumindo ainda mais a sua essência.
isso vai detonando ainda mais você, vai gastando, porque quando eu tenho uma alimentação errada, uso de álcool, uso de cigarro, eu vou usando muita da minha reserva, e da sua reserva você não tem muita coisa para usar. E aí você começa a consumir essa reserva que já é pouca. Esse lóbulo, gente, é como se o lóbulo é a herança que a gente recebeu dos pais da qualidade de vida que a gente vai ter. E aí, se eu tiver uma qualidade de vida boa agora, né? Se eu dormir no horário certo, se eu descansar, se eu não tiver uma rotina muito agitada, né? Se eu tiver uma vida mais tranquila e saudável, eu não vou precisar usar a minha herança, porque eu já estou adquirindo uma qualidade legal de vida com a alimentação que eu estou fazendo, né? Com exercício físico, enfim, respirando um ar mais saudável, certo? Agora, se começar a ter uma falta de regra na qualidade de vida, dormir em horários, né, ruins, não comer, não se alimentar bem, né? Então, o que isso vai acontecer? Isso vai consumir cada vez mais esse lóbulo e aí, né, aí a gente começa a ter muito problema de saúde futuramente aqui, certo? Então, muito cuidado, você precisa ter um cuidado especial com as escolhas que você faz, principalmente aí na sua alimentação e no seu dia a dia, na sua rotina. Se policie muito nisso. Esse caso aqui, a gente está falando de baixa libido. Gente, o rim, ele é muito responsável pela força de vontade. É aqui que mora o zi, né? A alma, tá? E aqui mora a força de vontade. E aí, a pessoa, quando ela tem um rim nessa condição, com um lóbulo pequenininho assim, a falta de energia nela. Então, essa pessoa, ela tem uma baixa libido, além de todos os traumas que ela carrega, além de todos esses traumas aqui que influenciam muito nesse aspecto, também tem uma característica de cansaço, também tem uma característica de realmente não ter vontade, falta de vontade. Tá? Então, assim, isso por consequência dessa herança genética que não é muito legal, e que precisa ser melhorada a partir das suas escolhas agora, né? Então, realmente isso aqui precisa que você comece a buscar mais pela nutrição do seu rim, ok? Onde a gente vai cuidar da nutrição do seu rim? Comece a tomar chá diariamente de gergelim preto. Insira o gergelim preto na sua alimentação, coloca no feijão preto, vai, usa tudo que é preto aí, que o preto, ele favorece, tá? Ele tonifica o rim. Você precisa de tudo que tonifica o rim. Você pode buscar também alimentos que fortaleçam o pulmão, porque a partir de fortalecer o pulmão é a mãe da água, né? O metal é a mãe da água. Se você fortalece o pulmão, você começa a fortalecer também o seu rim automaticamente, tá? Então, alimentos picantes, alimentos que vão busque, né? Busque uma tabela de alimentos saudáveis para tonificar o pulmão, para tonificar o rim, tá? E realmente mergulhe nisso, porque você precisa muito, certo? Deixa eu saber aqui a sua pergunta: tem algum transtorno mental na região do lóbulo? Olha, como o lóbulo é muito pequenininho e o brinco pesa aqui, o brinco não dá muito para ver isso aqui, tá? Com ansiedade, síndrome do pânico, dupla personalidade, esquizofrenia. A dupla personalidade a gente não vai ver no lóbulo, tá? Então, a gente observa, não diria que uma dupla personalidade, mas a gente tem aqui, olha, uma interferência de identidade. Então, não é no lóbulo que a gente observa esse detalhe, tá? Não é o lóbulo que vai trazer essas características para mim. Aqui a gente tem uma interferência na sua identidade e uma orelha um tanto diferente uma da outra, tá? Com características diferentes uma da outra, uma grande oscilação de comportamento. Não vou dizer para você uma bipolaridade, mas pode chegar a ter até um transtorno aqui, tá? De personalidade, sim, pela diferença de uma orelha e outra. Então, não é no lóbulo que a gente vê essa característica. O frontal, a gente tem que fazer isso aqui, né? Dividir isso aqui em fatia, certo? Aqui está o frontal. E nesse lado, a gente vê uma certa interferência
Uma certa... tá difícil até para dividir isso aqui, teria que, né, realmente apertar aqui para a gente levantar, trazer esse ápice para o lugar certo. Você observa que ele está em desconexão? Olha só, a gente tem só um pedacinho aqui e a gente tem um pedação do lado de cá, certo? Então, há uma certa alteração no lobo frontal. Aí o frontal, ele é como eu processo as coisas, né? Que através dos meus sentidos e transformo isso em comportamento. Há uma alteração nesse sentido, tá? Outra alteração, gente, eu vou para o 2.0 aqui com ela, tá? Um pouquinho. Vamos lá. Assim vocês aprendem um pouquinho do 2.0 também, né? Olha só, não tem como a gente não entrar lá. Observa aqui, olha, aqui tem um ápice. E quando a gente vem aqui para essa parte que está bem, né? Que aqui é a incisura intertrágica, a gente quase não vê, a gente não vê divisão aqui, olha, parece que está reto. Está vindo a coluna reta com o seu antitrago. Você consegue observar isso? Que não tem essa. Aqui ainda tem uma pequena divisão do lado esquerdo, mas do lado direito está uma linha reta, né? Não está tendo essa divisão. Isso aqui é uma dificuldade de separar aquilo que você pensa com aquilo que você faz. Ou seja, logo penso, logo faço. Tá? E aí depois, culpa, né? Então, penso, faço, culpa. E aí vai acumulando, tá? Então, essa alteração a gente tem aqui sim, ok? Não tem como na medicina chinesa a gente fazer diagnóstico falando sobre síndrome do pânico, esquizofrenia, fibromialgia. A gente tem alterações dos elementos. A gente tem alteração de bloqueio do Shen no coração. A gente tem alteração dos lobos cerebrais aqui, tá? Então, o que isso vai gerar como nome de doença, aí realmente precisa passar por um profissional dentro da área da saúde para que ele determine o nome da doença na visão ocidental, que na visão oriental a gente vê desequilíbrios, certo? E aí há um desequilíbrio aqui comportamental, sim. Deixa eu só ver, a ansiedade, também dá para, é nítido aqui que tem uma orelha bem pezinha, né, bem levantada, tá? Então pode ser, aqui tá jogada um pouco para frente, mas a posição da foto não me deixa te dar essa característica de ansiedade sem que eu veja realmente as duas orelhas na mesma posição, porque é a posição da orelha que vai gerar isso. E aqui por foto fica ruim, aí é pessoalmente. Então, algumas informações não tem como ver. A síndrome do pânico, ela acontece, tá? Eu não sei se você chega a ter a síndrome do pânico, mas você tem crises de medo pelo bloqueio do rim. Rim é a casinha, o elemento água, na verdade, né? É a casinha do medo e é o seu elemento principal em desequilíbrio, tá? Então aqui a gente tem essa característica, ok? Ok. Tem impulsividade em compras, tá? Essa impulsividade em compra, compulsividade, na verdade, né, uma pessoa mais compulsiva, isso a gente já vê aqui. Aqui a gente até que tem desse lado aqui, até que a gente tem um certo controle, tá? Olha só, então aqui a sua incisura supratrágica, ela não tá assim totalmente no lugar, mas ela tá mais ou menos aí num tamanho legal. Mas aqui ela tá muito grande. Aqui a gente tem muito espaço, tá? Então esse trago tá um pouco caído. Então isso mostra uma falta de autocontrole. A falta de autocontrole pode gerar tiques, pode gerar compulsividade, pode gerar um monte de sintomas diferentes. Por isso que daí o sintoma quem traz é o paciente. Mas a gente tem aqui um desequilíbrio de falta de controle, tá? De autocontrole, certo? Gente, tem alguém aí acompanhando, né? Tem alguém tão gostando da aula? Tá dando para aprender alguma coisa? Estão fazendo as anotações? Coloca aqui para mim. Deixa eu só ver aqui. A Denise colocou aqui, paciente,
vem normalmente com mais de uma queixa, com certeza. E quanto mais queixa o paciente trouxer, mais a gente chega ali na proposta, na raiz do problema, tá? Então, essa aqui são algumas queixas que a nossa paciente de hoje trouxe, mas com certeza, né, tem muito mais queixas aí, principalmente no lado emocional em si, conforme a gente está vendo aqui, tá? Ok? Tá, que legal, gente. Vamos, muito bom, né? Gente, como que é gostoso a gente fazer esses estudos de caso, a gente vê, né, o quanto a gente pode ajudar. Mas agora não adianta a gente estudar o paciente, não adianta nada a gente ver as alterações se a gente não souber o que a gente tem que fazer com elas, não é verdade? Então, vamos ver agora como que eu vou cuidar dessa paciente, porque isso é importante, não é verdade? Olha aqui, vamos. A Jusilene aqui, tem alguém aqui babando nessa super aula, né? E vamos que vamos, não é verdade? Olha só, agora a gente tem que saber cuidar dessa paciente. Eu não sei se a paciente que está assistindo, se ela mesma vai fazer autoaplicação. Eu indicaria para você procurar por um profissional para fazer, mas se você é auriculoterapeuta, você mesmo pode fazer em casa, certo? Eu vou sugerir como a gente tem. Quando eu falo sujeira, não é sujeira de não limpar, de não lavar. Sujeira interna, guardada no pulmão e no coração. A gente tem bastante. A gente tem muita sujeira, entulho guardado lá no fundo desse rim, do elemento água. Então, a gente observa que tem muita sujeira acumulada aqui dentro. Precisa passar por uma faxina geral, né? Por isso que eu vou sugerir, paciente, que o primeiro procedimento que você faça, se você não tiver, compra porque vai valer a pena, você vai ver a diferença, é você passar a máscara de Stipper em todo esse pavilhão auricular dos dois lados, bilateral. Enche o pavilhão auricular da máscara de Stipper, tá? Esfolia com o seu dedo ali mesmo, bastante, tampando sempre o conduto auditivo com algodão, porque não pode ir lá para dentro. Tá? Então, fecha bem o conduto auditivo, massageia um pouquinho, bem de leve, tá? Para não machucar. A máscara de Stipper, deixa por uns 20 minutos. Se você mesmo for fazer em você, vai lá, toma um banho, lava bem as orelhas, né? E aí você vem para o procedimento. Aí você vem cuidar de você. E é bem fácil se você tiver o Stipper em casa, porque o Stipper, gente, para autoaplicação é o melhor material, né? Então é maravilhoso. Olha só. Aí você vem, tá? Aqui. Se você for fazer autoaplicação, coloca Stipper, tá? Nesses pontos. Se você for, ou se você conseguir colocar o cristal aqui no Shayman, tudo bem. Mas aqui no rim, eu vou falar para você colocar um Stipper, ok? Então, vou fazer o pontinho preto, onde eu vou indicar você colocar o cristal e o pontinho de outra cor no Stipper. Então, a gente vai fazer o chenho-rinho simpático. Simpático, lembrando que aqui tá, né? Lá embaixo do hélix, então a paciente, eu acredito que já saiba onde é o simpático, certo? E aí, mata essa raiz aqui. Vem aqui do outro lado, vamos fazer bilateral. Chega até na região do ponto joelho, que está te atrapalhando ter esse equilíbrio com o presente, com o passado aqui, tá? E essa região de coxa que está distribuindo esses outros vasos. Então, um cristal em cada um desses pontos. E eu vou pôr de outra cor agora o Stipper, tá? Isso depois que você fez o procedimento com a máscara de Stipper. Aí você vem e coloca o Stipper na região do rim. Eu vou pedir para você colocar na primeira semana bilateral, porque realmente aqui a gente precisa de um cuidado bem especial. A gente tem uma boca aqui, gente, até a boca dela tá muito, né, escurecida, a região de boca aqui. Ou seja, é uma pessoa que está guardando até coisas que ela devia já estar falando, externalizando verbalmente, está lá guardado, precisa aprender a externalizar mais. Então, vem, coloca um Stipper aqui dentro, nessa concha, tá? No coração. Aqui, quando você passar o Stipper, a máscara, vai ajudar muito já nesses pigmentos aqui que tem, então a gente vai deixar ele livre para ver se externaliza esses cravinhos para desbloquear essas mágoas do coração, certo? Olha só, então vamos lá. E agora eu vou pedir para você colocar no endócrino, tá? No endócrino. Aqui nessa região, tá vendo onde não tem separação? Encontra o seu
encontra certinho a sua incisura, tá? Aqui a sua fossa superior do antetrago e coloca os pontinhos assim, olha, um cristal para fora, um cristal em cima e um cristal lá para o lado de dentro, na mesma posição desse que está para fora aqui. E você vai fazer isso pressionando, querendo montar realmente, afundando para dentro, para ver se a gente começa a fazer uma marca na região aqui, tá? Isso vai ser bem importante. E aí, o stipper, novamente, vou colocar aqui, tá? Uma corrente de stipper em toda essa região que está escurecida. Quando você for fazer a corrente de stipper aqui, eu acredito que pode ser mais próximo, você deixa a distância de um stipper, coloca outro, deixa a distância de um stipper, coloca outro, deixa a distância de um stipper e coloca outro, ok? Então, comece a fazer isso. Olha só, aqui também você pode prender esse vaso da sua identidade, que tá bem, né? É complicado aqui, tá? Você pode prender esse vaso da sua identidade e vir aqui bem nessa dobrinha, tá? Nessa curvinha aqui, olha, que tem um registro de trauma e prender ele aqui, ok? Olha só, gente, isso aqui vai dar uma ajudada enorme nessa paciente. Mas se você quiser um pouco mais longe com você, que é o que eu faria, tá? Lá pelo lado de dentro, você pode pôr ou stipper ou cristal. Aqui com stipper eu acho que seria melhor. Tá vendo que toda essa parte aqui tá muito fechada? Então pega lado interno, lá do lado de dentro da orelha, o lado de dentro do hélix. Estou fazendo o risco por fora porque aqui não tem como fazer o risco do lado de dentro, né? Mas bem na curvinha do hélix, faz uma carreirinha também com stipper ou cristal, abrindo esse hélix. Você vai ter uma sensação de libertação quando você fizer isso, tá? Então vai te ajudar bastante se você fizer isso. Pode fazer sem medo, não é muito ponto, pode ficar tranquila que eu tô te indicando fazer, porque eu sei que isso vai fazer muito bem para você, certo? Ok. Terminei curso e continuo seguindo você. Ah, que legal, Denise, maravilha, né? A Marli, tô cada vez amando, mas cada vez mais confusa. Marli, tenta chegar nessa simplicidade. Muitas vezes a gente quer complicar muito a avaliação, mas tenta simplificar a sua avaliação, tá? Indo passo por passo. Como assim? Começa dentro do. Se você está do 1.0, começa fazendo dentro do 1.0, né? Faz essa tabelinha que eu coloquei aqui do lado, olha só. Tá? Faz isso aqui, risca uma folha de caderno, coloca alterações, anota todas as alterações na frente com o seu material, tá? Você anota os significados, material que você tem no curso, né? Anota os significados aí, certo? E você vai ver que você vai começar a se desenvolver melhor na avaliação. Porque, gente, o trabalho que vocês têm é observar as alterações, porque os significados vocês têm na apostila de vocês, não é verdade? Então, realmente, vai lá, abre a apostila, faz. Ah, professor, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Fazer avaliação não é uma coisa tão simples, demora, tá? Então, realmente precisa desse cuidado todo aí, precisa você ter essa dedicação, tá? E aí, depois que você já tiver treinado dentro do conteúdo 1.0, aí é hora de você ir treinar dentro do conteúdo 2.0. É que muitas vezes a gente já quer atropelar e já quer ir para o 2.0, já quer fazer avaliação emocional, não é verdade? Porque chama mais atenção. Mas se eu não tiver uma base sólida do 1.0, eu começo a tropeçar nas pedrinhas ali do 2.0. Agora, depois que eu estruturei a ideia 1.0, aí sim, aí eu vou estar mais estruturada para fazer a avaliação 2.0 emocional também, viu? Então, é muito bom a gente fazendo assim, né? Bem detalhadinho, sem pressa, um passo de cada vez e respeitar o nosso tempo, né? Vamos ver aqui. Sensação de descontentamento com tudo, né? Estar em movimento toda hora, aparece em algum lugar? Segunda mesmo,
Deixa eu ver. Iniciarei, deve ser o curso que você. Meu sonho. Você. Ah, obrigada! Você vai iniciar um curso, que legal! Que maravilha! Você vai poder se cuidar e vai poder se autoavaliar. Seja bem, desde já bem-vinda, né? Aí, tá? Mas olha só, o descontentamento com tudo está no elemento metal, tá? Então, mas quem está atacando ele, quem está tirando esse contentamento seu do elemento metal é o elemento água. Está numa contra, né? Tá girando meio que num sentido contra ali, tá? Então, no ciclo dos elementos, o metal gera água, mas essa água tá esfriando o metal, vindo num ciclo contrário, certo? E não está nutrindo a madeira, né? Então faz com que você não tenha força para externalizar sua raiva, enfim, tá? Então todo esse ciclo que está desequilibrado, por isso que a gente tem que cuidar do elemento raiz que está causando toda a bagunça, que o seu é o rim, que é o elemento água, certo? E aí, a partir disso, o metal ele começa a ter um contentamento maior. O metal ele está muito ligado, literalmente, com tudo que lembra o metal. Ele está ligado com arma de fogo. Por isso que muitos, quando estão com desequilíbrio no metal, pensam inclusive em suicídio, tá? Ele está ligado, né, não só com a parte da tristeza. Então, aqui a gente tem, sim, como, né, falamos para você, o pulmão com alteração, elemento metal, pulmão, tá? A gente já falou no início, né, uma deficiência do tido pulmão. E o elemento metal, ele também está relacionado à parte financeira. E aí a parte financeira está relacionada ao contentamento que nós temos, literalmente, com o financeiro, com ganhar presente e já desanimar, com ter motivação para fazer um curso e parar, enfim, tá? E aí você está com uma força de vontade bloqueada. Aí ataca o metal, isso. Ou seja, vem um desânimo e uma frustração, um descontentamento, ok? Então, tudo isso está dentro do seu elemento água. Fica tranquila aí que a gente está no caminho certo aqui. A gente tonificando esse elemento água, você começa a ter uma resposta melhor no equilíbrio geral, tá? Mas o que eu vou sugerir para você também, procure um terapeuta floral para te ajudar, tá? Procure uma terapia floral, porque eu tenho certeza que a terapia floral vai ser uma virada de chave para você, tá? Porque a gente tem traumas guardados aqui que precisam ser trabalhados. Na auriculoterapia, você vai precisar de um auriculoterapeuta com conhecimento, né, dentro do nível 2.0, ou seja, um auriculoterapeuta que trabalhe com emocional, tá? É um pouco mais difícil, talvez, não onde você mora, né? Você vai conseguir alguém, enfim. Mas se você associar isso, ainda aqui eu já estou fazendo uma auriculoterapia nível 2.0 para você de indicação. Mas se você associar isso com uma terapia floral, com acompanhamento, e você tomar as gotinhas do floral certinho, tá? E ter as orientações do seu terapeuta, o seu progresso vai ser bem maior, né? É pouca idade para muita coisa, né? Então a gente tem uma menina de 22 anos. Então a gente precisa trabalhar tudo isso para que você não leve empurrando isso para frente, né? Para que esse ciclo seu de vida comece a se fechar. Nós, né, da figura feminina, nós fechamos um ciclo significativo na nossa vida a cada 7 anos. Você está ainda iniciando o seu terceiro ciclo de vida. Olha só, com 22 anos, então 7 vezes 3, 21, né? Então, um ano você começou um novo ciclo, uma fase perfeita de você conquistar mudanças significativas para você não carregar para depois dos 28, tá? Que vai ser onde você vai dar mais uma virada de chave, começando mais um ciclo de vida. Então, é bem legal que você procure ajuda nesse sentido. Eu vou te deixar essa indicação, viu? Vamos fazer assim, tá? Vamos fazer nas quintas-feiras, que assim vocês vão ficando cada vez mais fera, né? A dificuldade de identificar as alterações. Rosângela, treinamento, tá? Então, primeiro, concluir o curso. Não tem como começar antes de concluir, certo? Então, primeiro conclui o curso, passa todos os módulos, porque o último é que você vai ver a parte de avaliação.
E lá no Matar Raiz, que é depois ainda, você vai meio que dar uma fechada nesse sentido, tá? Aí depois que você terminou o curso, fotos nítidas e treinamento. Primeiro, treine a encontrar alterações. Encontrou as alterações? Abriu a apostila? A resposta está ali do que significa. Então fica muito fácil daí, tá? Então, muito treinamento, termina o curso e com certeza você vai começar a se surpreender com as avaliações que você vai fazer depois, né? Passinho por passinho, como eu digo, né? Vão fazendo por parte, vão pegando o que vocês veem, né? Não precisa detalhar a princípio, tá? E aí, depois que você fizer esse processo, aí sim, devagar, aprofundar e mergulhar nessa avaliação emocional, tá? Então, passo de cada vez, né, gente? Vamos lá. Gente, que legal, isso mesmo, gente. Quem gostou da aula, né? A gente juntinho, quem quer que a aula se repita, que a gente faça outros estudos de caso, não saia sem deixar a sua curtida, sem deixar o seu joinha abaixo aqui, tá? Deixa no comentário, abaixo desse vídeo, o que você achou dessa aula. Você que vai assistir depois, você que não é aluno, você já tinha percebido que as suas orelhas são tão importantes assim, né? Traz uma história de vida. Olha só, gente, que legal. Ok, vamos lá. Gente, que legal, pessoal aqui, como se candidata para avaliação, né? Gente, vamos lá. A gente vai realmente aí continuar fazendo nossos estudos nas quinta-feira para que vocês possam ficar cada vez mais feras, viu? Então, nas segundas, tira dúvida, nas quintas a gente faz estudo de caso e assim vocês vão fazendo treinamento. Comecem a pegar material, traga apostila para nossas aulas de quinta, tá? Vocês são do curso, traga apostila, começa a trazer caderno, faz a avaliação junto comigo, vai anotando ali que eu tenho certeza que vocês vão ficar fera, fera, fera na avaliação, gente. Olha, beijo no coração de vocês, né? Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, começa o final de semana. Aproveitem para estudar, aproveitem para curtir bem a sua família, abraçar bem a sua família, dar aquele mimo gostoso para todo mundo, né? Gente, a gente tem que realmente querer cada vez mais abraços, porque as pessoas estão ficando tão frias, estão esquecendo até de se abraçar dentro da própria casa, não é verdade? Então, abrace bastante, curte bastante. E segunda-feira a gente tem o Tira Dúvidas. Mas não esqueça que do dia 20. Ah, não! Segunda-feira, estou esquecendo, a gente não tem Tira Dúvida segunda, não. Dia 20, que é segunda-feira, a gente já começa com uma semana de estudos. Vai ser uma semana inteira de estudos de auriculoterapia, então a gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta. Eu não sei se tem programação para sexta, eu tenho que observar lá, mas eu acho que tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta de aulas na próxima semana. Vai ser muito top, muito legal, gente. Até semana que vem, então. Beijo!